por este mundo, caminhando para o céu de novo. Muitas vezes com os pés feridos, tropeçando com a pesada cruz, cantando mesmo chorando. Minha cruz eu não posso deixar, por no meio da angústia eu ouço a voz de meu Jesus aqui me falar. Levanta a cabeça e vai seguindo e não chores mais. Senhor enxugará teu pranto, teu dor, o canto entoará. Se você está desanimado, pensando em deixar a cruz, esquecendo que do outro lado te espera o Senhor Jesus. Toma tua cruz e vai seguindo, reduzir a tua cruz pesada é. Mantenha confiança em o Senhor, que está provando a tua fé. Levanta a cabeça e vai seguindo e não chores mais. O Senhor enxugará teu pranto, o canto entoará. Senhor prova que Ele ama quem ama, Ele nunca se esquecerá. Se tu chora, Ele te contempla, se tu clama, também te ouvirá. É tua cruz vai seguindo, o teu joelho no chão. Pois existe alguém ao teu lado que está colhendo a tua oração. Levanta a cabeça e vai seguindo, não chores mais. O Senhor enxugará teu pranto e o canto entoará. Essa palma para o Senhor Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, só o Senhor é Deus. Vamos louvar o Senhor que é digno de adoração. Aleluia, Jesus. Só Ele é Deus, só Ele é maravilhoso. Com Cristo é vencer. Aleluia, Jesus. Vamos junto comigo, igreja. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuva de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é meu escudo. Então levante, use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode ir. Não pense que a vida acabou.
você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é um tiro pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Aleluia. Porque vitória pra você Deus tem. Se o mar alguém em sua frente está, Deus abre o caminho. Deus abre o caminho deste mar. Aleluia, glória a Deus. Creio, o Senhor é fiel em todo tempo, amados. Glória a Deus. Não pense que você não é nada. Você é vencedor em Cristo Jesus. Porque graças a Deus, só em nós hoje, ter nos dado fôlego de vida, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. E sempre há uma saída. Vamos louvar junto este louvor. Glória a Deus. Há uma saída. Aleluia, Jesus. A igreja, peço que a igreja me ajude novamente a louvar o Senhor, porque a adoração, aleluia, o Senhor recebe quando a gente louva. Glória a Deus, que somos convidados a ser adoradores todo momento, né? Bem distante eu te vi, para a beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo, angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. E todo dia a mesma coisa, e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que
seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Somos campeões pela conquista de Jesus, pela vitória de Jesus. Jesus, Ele venceu por nós e Ele continua nos dando vitória em cada dia. Tem sem Jesus para ver uma coisa, você vai para algum lugar e vai sendo atraído para as forças, as trevas, o pecado, o diabo. Essa é a força atraidora do ser humano sem Jesus. Então, sem Cristo, irmão, nós só vamos andar de marcha ré, só vamos fazer tudo contrário aos planos de Deus. Às vezes alguém pode dizer, mas eu sou tão bem intencionado. Mas Jesus, ele já disse através do profeta que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, que os nossos planos não são os planos dele. O que quer dizer isso? Aquilo que sai de nós mesmos não pode ser aprovado por Deus. Agora, os planos de Deus, os pensamentos de Deus estando em nós, aí a nossa atitude, nossos projetos serão confirmados por Ele. Os planos serão confirmados pelo Senhor. Igreja, vamos fazer aqui uma leitura de um texto da palavra de Deus para a nossa reflexão. Se encontra em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses. Vamos aqui refletir um pouquinho em uma mensagem escatológica, ou seja, em uma mensagem dos últimos dias. Importante que nós precisamos saber dessa mensagem lá do futuro, para que o nosso presente seja bem arrumado, seja bem arranjado, seja bem ajustado, né? Glória a Deus. A mensagem de Deus para o futuro, ela interessa para nós no presente. Capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Mas, irmãos, acima dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e os filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, que dormamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai uns aos outros, como também o fazeis. Glória a Deus. Podem sentar no nome santo de Jesus Cristo. Igreja, esse texto ele começa Paulo ele dizendo acerca dos tempos das estações, ou seja, daquilo que está determinado para acontecer no dado tempo do fim. Paulo ele diz para aquela igreja, a igreja de Tessalônica, não necessite vos escrever. Para aquela igreja não necessitava de escrever mais detalhes sobre o assunto. Por que ele dizia isso? Porque aquela igreja, aquela geração já tinha sido muito bem instruída por ele, já estava muito bem conscientizada dessa mensagem escatológica. Ele escreve essa carta
Mas aquela igreja já tinha sido instruída por ele. Era a igreja de fundação das suas viagens missionárias. Era uma igreja que já tinha recebido mensagem sobre o assunto. E mensagem direta do próprio apóstolo. Os anos passaram e depois dos anos passaram, ele escreve essa carta passando várias orientações para a igreja. E ele traz aqui um relance, ou seja, um rápido comentário, uma rápida explicação daquilo que ele já tinha explicado com detalhe. Então, pode ser que ao nós lermos alguém diga, não é necessário se falar sobre isso. Mas essa geração é uma outra, que não ouviu a Paulo, que não foi fundada por Paulo. Pode ser que alguém diga, pastor, mas eu já li. Você entendeu? Pastor, eu já ouvi essa leitura. Você entendeu? Se não entendeu, é necessário que se vos fale. É necessário que se vos fale sobre o assunto. Porém, como Paulo ele fez um relance, estava lembrando aos tessalônicos aquilo que ele já tinha falado em mais profundidade. Mas foi necessário ele trazer uma lembrança da doutrina sobre o assunto. Tessalônica era uma cidade localizada no continente europeu, uma extrema com a Ásia Menor. Ficava na região, na época, dividida em regiões. A região era Macedônia, e lá estava a cidade de Tessalônica, onde foi fundada uma igreja nas viagens missionárias de Paulo, e aquela igreja ficou identificada como, em muitas épocas, a igreja ficava identificada com o nome da cidade. Hoje não, as igrejas não recebem mais o nome da cidade, as igrejas recebem um outro tipo. Mas naquele tempo as igrejas eram identificadas pelo nome da cidade, elas não tinham título, elas não tinham registro em cartório, elas não tinham, não era, naquele momento, não tinha a necessidade e nem se podia ter um CNPJ, porque a igreja ela estava em franca perseguição. Então, ela não, jamais a igreja do Senhor, ela teria um registro, jamais ela teria um CNPJ, jamais ela teria um registro em cartório, porque não era permitido o cristianismo estava acontecendo, estava sendo espalhado, mas por perseguido e reprovado. Mesmo assim, as igrejas se instalavam, se fundavam, e quem aceitava Jesus estava por enfrentar os desafios, correr o risco de ser preso, ser condenado, ser humilhado, ser torturado para negar. E as igrejas se instalavam a si mesmas. Então, o título da igreja, a igreja é identificada pelo nome da cidade. Então, a igreja aqui, a igreja de Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, crente não de todos os Tessalonicenses, os Tessalonicenses crentes. Porém, igreja, olha o que é que Paulo ele fala para essa igreja: acerca dos tempos e das estações, não tem necessidade que vos escreva, porque você muito bem sabe, que a vinda do nosso Senhor acontecerá assim como a ação de um ladrão. Olha o que é que Paulo diz para aquela igreja: porque acerca dos tempos, das estações, vocês muito bem sabem, ou vocês sabem muito bem. Sim. O que é que Paulo está dizendo? Vocês conhecem detalhado sobre o assunto, vocês foram instruídos detalhadamente. Agora, se alguém guardou, se alguém procurou entender, se alguém procurou levar a sério, estava abençoado com esse conhecimento. Se alguém não levou a sério, não fez caso, então essas pessoas, elas estavam em risco. Em risco por quê, pastor?
Será que ia acontecer naquela hora? Não, estavam em risco de se desviarem, porque não tinha uma raiz, não tinha edificação. Igreja, guardar a palavra do Senhor quando ela é ministrada, quando ela é pregada, é necessário para que você conheça, para que você tenha muito bem o conhecimento daquilo que foi pregado, para não precisar estar sempre se repetindo a mesma coisa para quem já ouviu. As pregações, elas precisam ser aprendidas, entendidas, guardadas no coração e ficar na esperança do cumprimento das promessas de Deus. Então Paulo diz, olha, virá como um ladrão. Se alguém entender qual é a característica do ladrão, parece ser um paradoxo. Como é que uma coisa pura, uma coisa santa, um assunto puro, um assunto santo, relacionado a Deus? Paulo, ele faz uma analogia da ação de um ladrão, de uma pessoa que está no mal, que está a serviço do diabo, que está realmente com uma malignidade, com alguém que usurpa o que é alheio, que tira o que é alheio, que se aproveita do que é alheio. Parece um paradoxo. Mas Paulo, ele não está falando do caráter do ladrão. Paulo, ele está falando da ação, de como o ladrão age para roubar o bem. O ladrão, ele planeja ele se apoderar de um bem, de alguém, de outrem, que não é dele. Mas ele vai calcular a hora certa dele tirar sem que o dono veja. Vai tirar de uma forma que o dono jamais espera. Paulo está falando de roubo e não de furto. Furto é uma coisa tirada na presença do dono, é tomado. Isso é furto. Roubo é alguma coisa tirada sem que o dono veja. É tirada sem que o proprietário tenha conhecimento. É tirada às ocultas. Então o que aqui Paulo está dizendo? A vida do Senhor será como ladrão. Será de uma forma tão surpreendente, tão repentina, que esse mundão não vai se dar conta. Não vai se dar conta. Aí ele começa a explicar qual é essa vida e o que acontecerá nessa vida. Primeiramente, ele começa contando que essa vida é como se Paulo estivesse contando do fim para o começo. Quando ele vai explicar, ele diz, olha, quando todos pensarem que há paz no mundo, que está tudo sob controle, e que as pessoas começam a se satisfazer com esse mundo, começam a ter prazer neste mundo, e nunca querer sair deste mundo, porque há uma aparente paz, uma aparente segurança, ele diz, quando de repente a destruição reina. Aí começa. Essa destruição, ela chega para ter uma continuidade. Paulo não está dizendo que será aquela destruição de questão de segundo e tudo será desfeito. Ele está falando que a destruição chega e ela começa a ir acontecendo, a ir se desenvolvendo gradativamente. Assim como uma mulher que está grávida e chega o mês e o período de que ela tem que se preparar para ter a criança. É dado um aviso para que ela se prepare para essa criança. Porém, ele fala do acontecimento, da punição, que ele chama de destruição, que ela vai sendo intensificada. Vai sendo intensificada. As dores, a mulher começa a sentir aquelas dores mais suaves, ali no último mês da sua gravidez, e ela vai sentindo, e essas dores vão se intensificando, e vão se intensificando, até que chega a dor maior. Mas vai se intensificando. Então Paulo está dizendo que essa destruição,
ela vai ter um começo e ela vai ser progressiva. E ela vai acontecendo até que se culmine no juízo completo da parte de Deus sobre os ímpios. Essa destruição é a ação do juízo divino, a começar em julgar as ações do anticristo, a começar a julgar as ações do anticristo. Porém, ele está falando já daquilo que vai acontecer posteriormente ao arrebatamento da igreja. Paulo está falando, ele começa explicando sobre o que vai acontecer logo após a retirada da igreja. Mas ele nem fala em retirada da igreja aqui. Você pode dizer, mas pastor, não tem nada a falar de retirada da igreja aí? Tem sim. Mas depois, primeiro ele fala, quando todos pensam que tem paz, que há segurança, aí vem a repetida destruição, que a ira de Deus começa a se derramar sobre o planeta. É aquilo que nós conhecemos do Apocalipse, aquelas taças derramadas. Ali é a destruição, porque só há um que tem poder de destruir, é o Senhor. Aqui não está falando da ação do anticristo, aqui está falando da ação de Cristo, aqui está falando da ação do Cristo, porque está falando da vida dele. Aqui não está falando do juízo final, não. Aqui está falando das ações do juízo do Senhor durante a grande tribulação, derramamento da ira através das taças, porque está falando da vida do Senhor. O Senhor virá para o mundo com destruição. Porém, é onde Paulo ele fala de um arrebatamento de um povo de uma forma diferente. De uma forma diferente. Então Paulo ele explica um povo que anda em trevas, de um povo que se embriaga, de um povo que é das trevas, da noite. E ele fala de um povo que é da luz, que anda sobriamente, um povo que é do dia. Quando ele dá essa explicação dessa forma analógica, comparando pessoas do dia, pessoas sóbrias e pessoas das trevas da noite, pessoas embriagadas, ele está falando do povo salvo e do povo condenado, do povo santo e do povo profano. Ele está falando da igreja, do povo que é da luz, do povo que ouviu a verdade, do povo que creu na verdade, do povo que se apegou ao Evangelho e que está sendo fiel a esse Evangelho. Luz, visão, dia, enxerga detalhadamente tudo. De alguém que está informado das coisas, de alguém que tem capacidade de percepção das coisas. Trevas, noite, embriaguez, de alguém que está incapaz de ter as suas faculdades mentais normais, de alguém capaz de discernir, de captar as coisas, de alguém que não sabe discernir o bem e o mal, de alguém que não consegue perceber que ele está caminhando para a sua própria destruição e que vive na normalidade, vivendo isso. E que tem práticas de destruição, mas vive na normalidade, sem se tocar de que suas práticas é para destruição. Pessoas que não sabem discernir as coisas espirituais, as coisas de Deus. Pessoas até que ouviram pregações, mas nunca guardaram nada. Pessoas que ouviram a pregação, mas nunca deram a mínima para ela. É nessa hora que Paulo, ele diz, mas vós são filhos do dia. Vós são filhos do dia. Vós não são da noite, não são das trevas. Então, vocês não serão pegos de surpresa.
sono natural, é o sono da negligência, é o sono da falta do entendimento, da falta da compreensão, da falta do discernimento, da falta do compromisso com Deus, da vida espiritual irresponsável nesse mundo, enquanto vive nesse mundo, da falta da fidelidade a Deus. É isso que significa estar em trevas, estar em noite, sem enxergar. Porém, igreja, a destruição, ela vai justamente pegar de surpresa o mundo, porque está numa cegueira espiritual. Mas a igreja do Senhor, ela estar atenta aos acontecimentos. Dia que está vivendo de olhos abertos, acordado, e ainda de dia, você tem capacidade de perceber, de percepção das coisas. Essa analogia é para entender a questão do discernimento espiritual, da capacidade de ter discernimento espiritual com os acontecimentos. O que acontece hoje, muito do que acontece hoje, já acontecia lá. Já acontecia lá, mas a proporção do que acontece hoje é maior do que acontecia lá, na época de Paulo. Nós ainda não estamos nas dores de parto. Ainda não se está vivendo as dores de parto, porque as dores de parto é quando vier a repentina destruição. É quando o juízo de Deus começar a acontecer. É quando o Senhor Jesus começar a punir esse planeta. Aí começam as dores de parto. Se nos lembram que quando começa lá no Apocalipse, as taças começam a derramar o que está dentro dela, gradativamente vai sendo mais intensa a destruição que vem logo após o derramamento de cada taça. É uma coisa gradativa, não é algo que vai para uma regressão, é algo que vai para uma progressão, é algo que vai se intensificando para mais. A punição, o juízo que Cristo vai estabelecer sobre o planeta, antes dele estabelecer o milênio, vai ser progressivo, ou seja, vai ser aumentando, vai ser crescente e não decrescente. E Paulo está explicando, mas vocês quem? Ele estava ministrando para quem? Para quem que ele estava ministrando? Para os crentes, para os crentes. Ele não estava ministrando para os ímpios. Isso aqui é uma carta doutrinária, um ensino para a igreja. E ele está dizendo, mas para vocês que são filhos do dia, vocês não serão tomados de surpresa. Agora o maravilhoso é quando ele diz que nós não fomos reservados para a ira. Nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação. Quando ele diz isso, vocês, ele estava falando naquele momento para aquela igreja. Essa palavra hoje está falando para esta igreja. Essa palavra está escrita para o nosso ensino. Foi escrito antes, mas para o ensino hoje nosso. Quem guardou a palavra do Senhor, quem guarda a palavra do Senhor, quem crê na palavra do Senhor, quem ama a palavra do Senhor, vai receber discernimento. E ao receber discernimento, não se envolve com as obras ou com as ações dos ímpios. Então, o crente, irmãos, primeiramente, ele tem que saber que ele é do dia. O que é ser do dia? É pertencer a Cristo, que é a luz do mundo. E o que é ser das trevas? É estar dominado pelo diabo, que representa as trevas, a noite.
E quando ele diz, vocês são do dia, vocês não serão punidos. Aqui não está maravilha, igreja. Não serão punidos. Depois de ele dar toda essa explicação, é quando ele chega. Vocês que são do dia, que andam sobriamente, que andam sobriamente com convicção, com consciência, com discernimento, as faculdades mentais iluminadas pelo Espírito Santo de Deus, por meio da palavra pregada no Evangelho. A pessoa tem plena consciência, vive todos os dias consciente do que tem de promessa de Deus, de como alcançá-las, de consciente do risco que correm, dos perigos que correm e onde está. Então isso é consciência, isso é do dia. Eles, vocês são do dia, para vocês não foram destinados para a ira. Alguém não entende isso aqui, o que é que você deve entender? Paulo está falando de arrebatamento. Ele está falando de arrebatamento de um povo. E ele está dizendo qual é este povo que vai ser arrebatado. Ele está dizendo qual é a qualidade do povo que vai ser arrebatado. Qual é a condição deste povo que vai ser arrebatado. Se a destruição vem, e ela vai acontecer, que é a chamada ira de Deus, que é a punição durante o período tribulacional, e Paulo está dizendo que aquilo que vai vir para o mundo e que vai acontecer no mundo é para alcançar aqueles que estão em trevas, e ele está dizendo que os que estão em luz não serão punidos, não receberão aquele juízo, porque o Senhor os adquiriu para a salvação, os destinou para a salvação. Ele está dizendo que esse povo sairá antes, será tirado antes da ira se derramar, igreja. Em outras mensagens, Paulo ele já explicou isso com mais detalhe. Mas aqui, nestes versículos, ele está apenas fazendo um rápido comentário. É doutrinário, mas ele está fazendo um comentário mais superficial, porque o mais profundo os crentes já tinham. Irmãos, nós não fomos chamados para receber a punição. Nós somos chamados para pertencer a um destino de descanso. Paulo ele diz que nós não fomos destinados para a ira, mas para alcançar a salvação. Qual é o destino, irmãos? Há um destino para um descanso eterno, para uma vida eterna, para um gozo eterno. Já há esse destino. Todo destino, irmãos, ele tem um processo, um caminho e um lugar a chegar. Já está dizendo destino, um ponto de partida e um ponto de chegada. Se não tiver um ponto de partida, não existe destino. E se não tiver um ponto de chegada, não existe destino. A palavra destino é isso, irmão. Ponto de partida e um ponto de chegada. E o percurso a percorrer. Sai, largada, chegada. Destino é a chegada. Destino não é a partida. Destino não é a largada. Destino é a chegada. Pode alguém largar e não chegar. Se largar e não chegar, não tem destino, não tem conquista, não tem vitória, não tem bênção, não tem recompensa. Então destino é o principal. E Paulo está dizendo que nós somos destinados não para a ira, mas para alcançar salvação. Então, igreja, se você tem um destino, você já partiu. Nós já largamos. Já não estamos mais no ponto do início, já partimos, já estamos no processo, já estamos na caminhada. Há um destino
O destino, igreja, não é o caminho, o destino não é a largada, o destino é para onde se vai, para onde se quer chegar. Isso é o destino. Muitas pessoas não chegarão ao seu destino. Muitas pessoas se perdem pelo caminho depois da largada. Muitas pessoas nem largaram. Porém, Paulo está falando de dois povos. O povo que tem destino, o povo que tem uma largada, o povo que está prosseguindo, o povo que tem lugar prometido e almejado e que luta por ele e que marcha em rumo a este lugar. E ele está falando de um povo que não tem destino, porque esse povo nem largada teve. E até tem um destino. A ira, não fomos destinados para a punição. Nós somos destinados para a salvação, a aquisição, adquirir, receber salvação. Igreja, será que nós estamos crendo mesmo nesse destino? Será que nós acreditamos mesmo nessa promessa? Eu até aconselho que você acredite na promessa da salvação por amor e gratidão ao Senhor. Isso é o caminho mais excelente. Tanto que o caminho mais excelente é o do amor, né? Paulo não disse que era a única forma, mas ele diz o caminho mais excelente, quando ele fala sobre os dons. Deixa eu vou ensinar o caminho mais excelente, né? E ele diz: busque o dom do amor, é o mais excelente. Então, igreja, nós temos o caminho mais excelente para valorizar o destino que está prometido, que é o da salvação. A salvação, irmãos, é garantida àquele que é fiel até o fim. E quem é salvo tem uma morada eterna, e essa morada eterna é prometida e é paraíso. Paraíso. Porém, igreja, os que não têm essa largada, para você ter a largada, primeiramente você precisa ser convocado para um ponto de partida, sim ou não? Todo atleta, toda pessoa ou toda instituição que vai fazer uma prática competitiva. Eu lembro muitas vezes aqui no nosso município, prefeitos anteriores gostavam de fazer as práticas competitivas. Na festa do aniversário do município tinha corrida de jet, de bicicleta, de atletismo, né? Flavinho gostava dessas coisas, né? Flavinho gostava dessas coisas, ele gostava de envolver o povo nas coisas sadias, ela sabia. Aqui uns não, que gosta de carnaval, que gosta de devassidão, ele gostava dessas coisas. Envolver o povo nesse tipo de prática sadia, não era espiritual, não era. Mas para alguém poder participar, ele tinha que ter uma convocação. Tinha que ter uma convocação, ele tinha que ter um registro de participação e tinha que chegar no ponto da partida, de onde ia se começar aquela competição. Tinha que estar no local, na hora certa, no momento certo. Dado a ordem da largada, partiu todos. E todos em busca de uma alma. Todos aqueles tinham um destino, a chegada. Por quê? Porque a chegada tinha uma recompensa, uma premiação. Uma premiação. E as pessoas fazem isso com tanta alegria. Tem vários, né, jovens, inclusive muitos africanos aqui, nós temos aqui um conjunto, e lá no continente africano, vários quilômetros aqui para o Brasil, distanciando da sua família, sua parentela, tem um ponto de partida.
E ele está em busca de um alvo, de um destino, que é a sua formação acadêmica. Olha a distância que ele percorreu para chegar no local aonde ele vai dar largada. Lá ele saiu de lá para convocação. Mas o ponto de partida foi o dia que estava matriculado na Unilab, na faculdade. Ali é o ponto de partida. Matriculou, pronto, aí começou as aulas. Ponto de partida. Tem um destino? Tem. Qual é? A conclusão do curso. Final do curso. Diplomação. A coroa é a diplomação. Ele está na batalha, como todos os outros, e até os brasileiros que estão na batalha ainda, estão na caminhada. Se pararem, não tem a diplomação. E se não tiver a diplomação, de nada adiantou. De nada adianta você ter vários semestres em curso de uma universidade, se você não concluir todos os semestres. Para receber a diplomação, alguém pode faltar um semestre para a formação em direito, concluir e receber o diploma de bacharel. Se faltar um semestre, todo aquele estudo foi inútil para o propósito. Deu conhecimento, deu um certo conhecimento que a pessoa aprendeu. De fato aprendeu. Mas não há diplomação, não havendo a diplomação, não vai haver a oficialização daquela profissão liberal. Não pode exercer aquela profissão porque não está diplomado. Então, igreja, o que adianta nós corrermos anos, e nós não termos o mesmo vigor da partida na carreira espiritual? E nós começarmos a perder este vigor. Não perca o vigor, porque se você começar a perder vigor, você vai parar. Não pode perder o vigor. Vigor é o ânimo espiritual, o avivamento. Tem crente perdendo o vigor, tem crente perdendo o avivamento, tem crente perdendo o prazer de adorar a Deus, de buscar a Deus. Cuidado, ainda está andando, mas já está desanimado, vai parar. O alvo não é bem ali não. O alvo é muito longe. Porém, precisamos manter a nossa fidelidade na partida. Olha, irmãos, aquela geração que está registrada aqui, a mensagem para ela, a geração dos Tessalonicenses, já vai se caminhar para 2000 anos que ela se foi. Aquela geração era do primeiro século. Essa carta foi escrita no primeiro século. Alguns podem ter entrado no segundo século. Porque alguns ali na época da carta, depois da década de 50, que Paulo começou a escrever, alguns podem ter sido jovem no dia que essa carta chegou. Era alguém jovem, digamos um jovem dos seus 18, 20 anos. Passa-se mais ali uns 55 anos, aproximadamente depois da carta escrita. Aí já entra no segundo século, e alguém poderia estar chegando, entrando no segundo século, os seus 70 e alguns anos. Já entrou no segundo século ancião. Mas a maioria, a grande maioria, não atravessou o segundo século. A grande maioria, ela faleceu ainda no primeiro século. Ah, pastor, mas faleceu, e aí? Irmãos, é ser fiel até o fim à morte. Ser fiel até a morte. Se não morrer, ser fiel. Quando a Bíblia
servir até a morte, não quer dizer que todos estarão mortos no arrebatamento. Mas ser fiel até a morte, mas para você entender, é ser fiel por todo o tempo, não interrompa a sua fidelidade. É só para mostrar que tem um começo e um fim, e entre o começo e o fim, há o meio. A questão não é a largada, na largada todo mundo está animado. A questão não é o fim, o alvo, porque todo mundo está ansioso e almejando o alvo. Mas há um problema entre a largada e a chegada. O meio é aqui onde vai ter as intempéries, é aqui onde vai ter os desafios, é aqui onde vai ter os confrontos, é aqui onde vai ter os ataques, as tentações. É nesse período que vai existir o cansaço, vai haver o desânimo, é nesse espaço que vai ter a desistência, irmãos. Nós estamos no meio. Nós estamos justamente no espaço dos perigos. Os perigos. Se eu perguntar aqui quem aceitou Jesus, no dia que aceitou, estava desanimado para aceitar Jesus. Aceitou Jesus numa tristeza, num desânimo, alguém aceitou Jesus desse jeito? No dia que você aceitou Jesus, você aceitou cheio de alegria, cheio de esperança. Você entregou sua vida a Jesus, irmão, acreditando na pregação que você ouviu, na mensagem que você ouviu. Uma mensagem que tocou aquela situação da sua vida que precisava de uma palavra, e essa palavra chegou. Era uma palavra de esperança, uma palavra de garantia, uma palavra de segurança, uma promessa. E quando ela atingiu aquela situação que você já não encontrava a solução, você acreditou na palavra e você aceitou Jesus com alegria. Toda largada é com alegria. Toda largada é com alegria. Toda chegada é com triunfo. Toda largada é com alegria. Toda chegada é com triunfo. Mas todo o processo, a partir da largada até a chegada, é com dor, é com fadiga, é com luta, é com desafio, é com decepção, é com amargura. Muitas vezes com ataques tão pesados, é com tentações, com influências contrárias àquele projeto seu, em busca do destino. Mas, irmãos, passa por tudo isso, vai em frente, não olha nem para a direita nem para a esquerda, vai em frente, vence isso. Tem uma promessa, marido não salva a esposa, esposa não salva o marido, pai não salva o filho, filho não salva o pai, amigo não salva amigo, patrão não salva o empregado, empregado não salva o patrão, pastor não salva membro, membro não salva pastor, e por aí vai. Então foca naquele que prometeu, naquele que chamou, naquele que convocou e naquele que te apontou. Lá está o destino, é lá, está reservado salvação. Paulo é bem claro que diz: olha, o destino da igreja é salvação, não é destruição. O destino do ímpio é destruição, igreja. No homem esse mundo vai não, igreja. No homem não. Lute, faça o possível, até onde você puder, para que ele não seja tão desgraçado como é, para que ele não seja tão ruim como é, mas não queira mudar o mundo de novo. Impeça dele piorar rapidamente, impeça dele arruinar rapidamente. Faça o que for possível para que exista paz uns com os outros. Mas se não for possível, irmãos, vivam sem paz. Não entre em conflito. Se onde você mora, onde você trabalha, se você vê que é difícil, o convívio com as pessoas é difícil,
As pessoas que são de conflito, não entrem na pilha. Não entrem na pilha deles. Te provocam, te insultam. Não entrem na pilha deles. Tente promover a paz. No que depender de você, tente viver em harmonia com os tais. No que depender de você, faça o esforço para ter paz com aqueles que são inimigos. Se não conseguir, continue você em paz. Não reaja à medida dos inimigos. Pratique a orientação de Cristo que você vença. Olha, irmãos, sabe como você é derrotado? Se alguém te odeia, se alguém te ofende, se alguém te maltrata, você escuta a pessoa vem te ofendendo. E você, puxa, mas eu não faço nada de ruim para essa pessoa. Continue sem fazer nada de ruim para ela. Mas eu nunca falei mal dela, para falar mal de mim. Continue sem falar mal dela. Porque isso vai ser glorioso na tua vida. Ser xingado, atacado, maltratado, ofendido por amor a Cristo. Quando é que é por amor a Cristo? Quando você não peca. E alguém te ataca, mesmo você sendo honesto, você sendo uma pessoa que procura manter a integridade, a amizade, e a pessoa te ataca, então você está padecendo injustamente. Louve a Deus pelo sofrimento injusto, porque se merecesse, irmãos, nós estaríamos ferrados. Então, a orientação do Senhor é essa, igreja. A promessa do Senhor é essa. É que nós vejamos o alvo. Ninguém aqui, irmão, foi chamado. E ao ser chamado por Jesus, Ele vai derramar uma taça de ira sobre a sua vida. Vai ser tirado. A igreja vai ser tirada. Tem muitos que ficam pregando invencionismo por aí, dizendo que a igreja ela vai enfrentar a grande tribulação, contrariando o que a palavra de Deus ensina, contrariando o que os Escritos Sagrados ensinam. A ira é o derramamento do juízo de Deus na tribulação. Os irmãos sabiam que até o homem do pecado é um instrumento que Deus vai usar? Até o homem do pecado é um instrumento. Nada vai ser uso de Deus, nada vai ser a aprovação de Deus, sem a permissão de Deus. Até o homem do pecado, até o ímpio, o grande anticristo, será um instrumento que Deus vai usar para os propósitos dele. Nabucodonosor, foi Deus que usou ou foi o diabo que usou? Foi Deus. Nabucodonosor cheio do diabo, mas ele fez aquilo que Deus quis que ele fizesse. Então Deus pegou o ímpio para punir o seu povo. Até o profeta Abacuque ficou perturbado e achou que Deus estava assim: não, Deus não está legal. Tu vai pegar uma nação mais ímpia, que pega muito mais do que os judeus, para punir o teu povo. Os seus vou sim, prega isso aí. Ministro que eu estou mandando, eu vou punir a Israel, a Judeia, com Nabucodonosor. Pode pregar isso aí, que é isso aí mesmo. Agora fique certo que eu vou punir os babilônios depois. Se eles se cederem, vão ceder, eu vou punir. Então, irmão, aqueles instrumentos das trevas, que Deus, Ele trabalha para que algum propósito de Deus seja realizado por eles. Claro que Deus sabe que o filho das trevas, que uma pessoa usada pelo diabo, ele vai fazer mais do que aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. E o Senhor permite que ele faça. Só que a punição dele contra ele vai ser bem maior. Vai ser bem maior. Porém, Deus também pega alguém ímpio, alguém que não tem nada de temor de Deus, e ele faz abençoar o povo dele. Então fica na paz. Se Deus pega alguém que não é crente, alguém que às vezes nem ama a igreja, e um dia Deus usar esse alguém para te abençoar, agradeça a Deus, porque também Deus usa. Deus pegou
o ímpio Ciro, apesar da Bíblia chamar ele de meu servo, Jesus estava dizendo meu servo não como filho, servo como aquele que vai prestar um serviço. E ele prestou um serviço ao povo de Deus, liberou, decretou a volta dos judeus para a Judéia e ainda decretou todo o recurso do império ia ser usado para construir o templo. A hora de Ciro, o povo judeu vai voltar para a terra do seu Deus e vai construir um templo do seu Deus com os recursos do império. Deus decretou. Ciro não era crente, alguém pensa que Ciro era crente, que Ciro se converteu. Ciro era o imperador, irmãos, da colisão Medo-Persa. E quando ele chegou ao poder, 70 anos depois da invasão de Nabucodonosor, ele chegou no poder e ele já decretou a volta do povo cumprindo a promessa dos 70 anos. Ciro decretou, e a Bíblia chama ele meu servo. Cuidado para quando Deus disser meu servo, você não achar que é filho. Existe o servo filho e o servo que não é nada, é só usado para o propósito de Deus, e ele continua ímpio, e na impiedade ele vai ser cumprido. Então, igreja, guarda essa palavra no coração. Isso é uma palavra escatológica simples, irmãos. Paulo pregou na simples tão grande, não precisou muito detalhe, e a igreja já recobrou a compreensão, o entendimento. Então, irmãos, valorize essa chamada de Jesus para você fazer parte dessa carreira, dessa promessa. Você está no processo, você está no meio, você já largou, não há para voltar. Se parar é desistência, se desistir, perde a promessa, não tem direito à promessa. A promessa são para aqueles que vão até o fim. Mas vai ter enfado, vai ter tribulação, vai ter luta, vai em frente, vale a pena. Não pense que as pessoas aqui vão te ajudar, não são elas que vão te ajudar. Eu botei algo no meu coração, igreja, eu botei algo no meu coração, Deus sabe disso. Duas coisas que eu botei no meu coração. Primeiro, eu não me preparei para elogios. Sempre digo isso, porque não precisa se preparar. Qualquer pessoa, em qualquer momento que ele tiver, se alguém elogiar, ele se derrete. Pode estar na maior fúria da vida, revoltado, pode estar na situação pior, sentimental, mas se alguém elogiar, recebe. Eu pedi a Deus para me preparar para as críticas. Eu pedi a Deus para me preparar para a adversidade. Foi para isso. Eu não pedi a Deus para me preparar para um tempo bom. Todo mundo está pronto para os tempos bons. Eu pedi para Deus me preparar para os momentos difíceis. E outra coisa, eu queria que os irmãos guardassem isso como lição para vocês, como exemplo. É por isso que eu me vê sempre assim, sorrindo, feliz. A minha esposa que me vê algumas vezes diferente. Ela me vê algumas vezes diferente. E eu pensei que ela veio até estranha. É tudo mesmo. Porque eu vivo a particularidade com ela. Mas fora isso, os irmãos veem sempre sorrindo, sempre como se nenhuma dificuldade, afinal de contas todo mundo vocês estão, como é que eu não vou ter dificuldade? Vivo num mundo atacado pelo diabo toda hora, como é que eu não... Então, vocês irmãos acharam que eu não enfrento situação com vocês, então vocês não estão me vendo aqui, então estão acreditando que eu estou aqui, estão acreditando que eu estou no céu. Não, eu estou na mesma terra que vocês, na mesma caminhada que vocês, mesmos desafios, as mesmas tentações, as mesmas ataques. Porém, a outra coisa que eu pedi a Deus e que eu me preparei, eu não me preparo para receber a gratidão de alguém por algo que eu faço. Eu me preparo para as ingratidões que elas têm. Eu preciso me preparar porque é ruim, irmão, porque é bom. Não preciso me preparar não. Porque é bom, já abraça. O
Porque você já abraça, te faz bem, te faz feliz, te dá uma paz, te dá um sossego, resolve o teu problema, assiste a tua necessidade e te deixa flutuando. O que é bom é bom. É para o que é ruim que ele tem que se preparar. Para que não nos mate, não nos destrua, não nos motive, não nos arruine, não nos dê amargura, nem angústia, nem tédio, nem ódio, nem revolta. Quando eu faço algo por alguém, eu não faço em busca de retribuição. Eu faço por aquilo que o Senhor me botou no coração. Não faço por obrigação. Eu faço por aquilo que o Senhor botou no coração. Pela piedade e a misericórdia. Ninguém está obrigado a me agradecer pelo que eu faço. Porque eu estou exercitando aquilo que o Senhor botou no meu coração. Eu estou exercendo a função de um instrumento de Deus, de um servo de Deus, de um filho de Deus. Simplesmente, eu não estou fazendo favor. Não é favor, igreja. Então ninguém está obrigado a me agradecer. Por isso é que se agradecer, fico feliz. Se não agradecer, eu continuo feliz. Se me elogiar, eu fico feliz. Se não me elogiar, eu continuo feliz. Está entendendo? A minha felicidade não é por aquilo que as pessoas, pelos elogios que as pessoas me dão, não é pela gratidão que as pessoas me fazem. Não. A minha felicidade é por aquilo que Cristo promove no meu coração. Eu não estou em paz porque não é porque os irmãos não guerreiam comigo, não. Eu estou em paz porque o Senhor promove a paz dentro de mim. Porque tem pessoas, irmãos, não deixa Jesus promover a paz. Tem Cristo na vida, mas só vive conflito, só vive guerra. Por quê? Porque não deixa Jesus promover a paz. E como é que Jesus promove a paz? É quando ele impõe as regras dele. É quando ele decide, viva assim, age assim desse jeito, se comporte assim. Então a paz ela é promovida, a paz ela é gerada, ela é produzida. E nós temos que ter participação nela. Como? Jesus é o promotor, age na nossa vida e cedemos para Ele direcionar, decidir e operar. E nós somos os canais. Aleluia. E por meio de nós, que o Senhor agiu e promoveu a paz, vamos também ser usados por Ele como instrumento de paz. Igreja, nós não vamos ser pegados de surpresa. Você pode dizer, pastor, por quê? Aqui a surpresa está falando da grande destruição. Presta atenção. Mas nós vamos ser tomados no arrebatamento. E quando menos você esperar, você receberá a surpresa de estar com Cristo nos ares. Oh, maravilha. Isso é no piscar de olho, a retirada. Aí sim. Aí sim, agora é o furto. Só para concluir a mensagem, eu vou tomar. De quem é o galardão hoje? Não é, irmão? Glória a Jesus. Pastora também, quem ganha galardão na sexta-feira. Ela trouxe contábil, depois ela achou graça. Eu pensava que era tu que ministrar a doutrina. Ela trouxe contábil. Mas a Bíblia diz que o galardão não é para quem não contava o pastor, não. É para quem não contava a um dos pequenos dele. Qualquer coisa. Glória a Jesus. Agora é só que o galardão só está ganhando quem vem pregar aqui, né, irmão? Porque o contador só vem pregando para quem vai pregar, né? Então, igreja, olha só a diferença. Aí nós vamos concluir agora. Agora é a conclusão. Eu não passo dessa conclusão. Só para fechar. Para a ira e a destruição, o que vai acontecer é que todo mundo vai ser surpreendido. A surpresa, porque é repentino. A ação chega. Como o ladrão chegou, ninguém viu, mas só viu a consequência. Tem uma boa consequência na ação do ladrão? Tem? Hã? Alguém pode dizer, opa, o ladrão veio aqui, mas foi uma coisa boa.
Só se for a Miriam Leitão que disser. Sabe como é bom alguém roubar a tua casa? Ela não diz, né? Eu quero saber se um dia que roubar a casa dessa, ela disse uma vez, sabe como é bom, né? O Brasil entrou numa inflação. Sabe como é bom a inflação? Sabe como é bom a crise? Olha aí, Felipe. Então, igreja, a ira de Deus se derrama nas taças, chega e toma o mundo de surpresa, porque o mundo está parecendo que está tudo em paz, todo mundo sob controle, aí pum, aí começa as taças, a ira de Deus, as punições severas, consequência de uma ação de ladrão. Furto! A Bíblia diz que o arrebatamento é em forma de furto, também é uma forma, uma ação de alguém que usurpa o que é a lei. São duas formas de usurpação. Esse dia, na volta do Senhor, será em duas fases. Uma, primeira, furto. Furto ninguém vê. Furto é uma coisa tirada de uma violência tão grande. É retirado do lugar, mas retirado de uma forma que não se dá para evitar. Para evitar. A terra não tem como evitar. O mundo não tem como evitar. Deus tira. Deus tira. Vai tirar uma rapidez que não dá para se prevenir, que dá para evitar. É retirar. Furto. Quando se faz um furto, se retira e aquilo que foi retirado nunca mais se vê. E o mundo vê a retirada da igreja. Mas é tão rápido que ele não sabe como, só vai sentir a falta. E o roubo, a ação, a consequência fica. A consequência fica. Então, são duas formas. A igreja vai ser arrebatada de uma forma repentina. E já se encontra tão repentina como se nos céus. É o fim. E o roubo, irmãos, é a chegada da destruição. Vai chegar assim, rápido. E vai ter uma progressão. Vai ficar, vai durar. O arrebatamento é retirado e pronto. Não tem mais nada depois. É só o gozo dos céus. E a entrada no descanso eterno. E a fúria continua aqui, sabia? E acerca do roubo, a igreja está lá no céu gozando. E o mundo está em plena destruição. Os ímpios estão em plena destruição. E ai de quem ficar, né? Deus em Cristo Jesus, eu tem um relatório por aí.